Bom, gente, se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Kátia Romão. Eu sou mãe de prematuro, do Nicolas, que hoje tem 4 anos e nasceu de 29 semanas, e sou ex-tentante. E hoje eu quero contar pra vocês minha história de tentante, aqui no vídeo, tá bom? Logo depois da vinheta. Bom, gente, eu sou casada há 15 anos e fui tentante por 8 anos. Bom, gente, aí a gente casou em 2005, casamos muito novos, casamos com 21 anos e na época, apesar de eu sempre ter na minha cabeça que eu seria mãe, eu sempre ter tido o desejo de ser mãe, acho que desde que eu me entendo por gente, eu amava criança e queria ser mãe, assim que a gente casou, não era o nosso objetivo. E por diversas coisas, por a gente ter casado muito novo, a gente queria quitar nosso apartamento, queria terminar a faculdade, queria se dedicar mais ao trabalho. Então os 2 primeiros anos eu tomei anticoncepcional, eu me preveni. Eu sabia que eu tinha uma dificuldade já, que era o hipotireoidismo. Eu sabia que isso dificultava, porque ele dificultava a regulagem dos hormônios. Cheguei a alguns médicos para poder falar isso, mas as respostas que eu ouvia eram: olha, quando você decidir engravidar, aí a gente conversa. Por enquanto, não tem necessidade da gente conversar sobre isso. Bom, se passou 1 ano, 2 anos, quando foi mais ou menos no meio de 2007, eu tive um atraso muito grande na menstruação. Durou mais de 30 dias, chegou a 45 dias, e esse período eu achei que eu estava grávida. E pra gente, emocionalmente, foi muito difícil, porque eu fazia vários testes de gravidez, eu cheguei a fazer exame de sangue, não chegava a minha menstruação e também dava tudo negativo. E a gente achou que eu tava grávida mesmo. E aí, acabou que veio a minha menstruação, e aquilo foi um baque muito grande pra gente, fez como a gente tivesse tido uma perda naquele momento. E hoje, pensando em todos os meus problemas, eu acredito que pode ter sido mesmo, que eu posso ter tido ali já um aborto, né, pelo tempo, ou uma gravidez que não evoluiu. E a gente, juntos, a gente orou e se juntou, conversou e falou: olha, a gente queria muito que isso acontecesse e não aconteceu, então vamos partir para a tentativa. Não toma mais o remédio, e se a partir de hoje for da vontade de Deus, vai acontecer. No momento que Deus quiser, vai acontecer. Vai acontecer com ou sem remédio, então não vamos tomar remédio. E aí eu parei de tomar o remédio naquele momento. E hoje, por saber que eu tenho trombofilia, eu acredito que já foi um tratar de Deus, porque se eu tivesse continuado tomando anticoncepcional, eu poderia ter tido outros problemas de saúde mais pra frente. Bom, aí passou 2007, 2008, 2009 e nada da gente engravidar, né? Eu já tava lendo muito sobre isso, eu sabia que 1 ano era normal. Um casal demorar 2 anos já era para se preocupar, e eu comecei a ficar muito angustiada, e a cada menstruação que atrasava 1 ou 2 dias e não acontecia, ou que chegava no momento certo, me deixava muito angustiada, muito nervosa, e eu já comecei a saber ali dentro de mim que não era normal, que eu tinha um problema muito sério, e que eu ia ter alguma coisa para poder resolver ali, mas eu não estava conseguindo lidar com aquilo, eu não queria lidar com aquilo naquele momento. Então eu procurava alguns ginecologistas para fazer os exames de rotina, os exames que a gente tinha que fazer, mas eles só me falavam assim: deve ser um problema hormonal, deve ser porque você não deve estar ovulando no período certo, você deve estar muito ansiosa, deve ser falta de vitamina D, todas essas coisas davam nos meus exames, mas nada se concretizava, não tinha nada efetivo que falava ali: olha, o problema é esse, é por isso que você não está engravidando. E eu também não fui atrás de alguém específico, eu fui prorrogando tudo isso. E aí eu me lembro que uns amigos nossos na igreja nos visitaram, e era uma visita normal pra gente comer uma pizza, etc. E quando foi a hora de eles irem embora, eles oraram por nós, e ele falou: olha, eu tô vendo aqui na sua casa um monte de brinquedo. Tô vendo aqui na sua casa várias... parece que você ganhou um monte de coisa, um monte de presente de brinquedo, tudo espalhado, e bastante coisa aqui. E eu vi você e o seu marido orando,
e falando assim, nossa, tá demorando muito para acontecer. Será que não vai acontecer? Será que a gente tem algum problema? E realmente a gente tinha tido essa conversa, né? E Deus manda dizer que Ele vai te dar um filho. E eu vejo esse quarto aqui, desse jeito. E aí a gente chorou muito aquele dia, a gente falou, bom, Deus ouviu nossa oração e vai vir, né? E aí passou alguns meses, eu recebi uma ligação, uma amiga estava grávida de gêmeos, outra estava grávida de trigêmeos, mais uma estava grávida de gêmeos, de duas amigas, aliás, minha cunhada grávida de gêmeos também, uma outra amiga grávida também, então assim, um monte de gente grávida ao mesmo tempo. E a minha sala se encheu mesmo num período muito próximo de várias coisas de criança, de presente, mas era presente para chá de bebê. E aí eu falei para Deus assim, nossa, será que foi isso, né, que o irmão que orou viu? Porque todo mundo tá grávida e eu não tô grávida. Tá demorando muito, Senhor, eu tô tendo que lidar com todas essas gravidez, né? E até que eu lidei bem com esse período de gravidez ainda. Mas não era a minha vez, não chegou. Em 2012, já tinha se passado alguns anos aí, de 2007 a 2012, a gente resolveu procurar um especialista e ir mais a fundo aos exames. Mas ainda tudo pelo convênio. E aí eu tive uma médica que ela fez vários exames, me revirou de cabeça para baixo. Alguns deles eu não fiz, porque diziam que doía muito, que é o histerosalpingografia, etc. Eu vou falar sobre ele mais pra frente. E aí essa médica falou pra mim assim, olha, pelo tempo que você tá tentando, pelos resultados dos exames do seu marido, pelos resultados do seu exame, eu com o Rafa não tinha nada, tem alguma coisa errada com você sim. Então eu recomendo que você faça uma fertilização in vitro, porque não existe causa definida para a sua infertilidade. E foi a primeira vez que eu ouvi ali a palavra infertilidade. E aí esse dia eu cheguei em casa, eu lembro que, acho que era dia dos namorados, se eu não me engano. Chorei muito, porque ali alguém tinha virado pra mim e tinha falado o que eu já sabia dentro de mim e eu não queria admitir, que eu tinha um problema muito grande pra engravidar e que não era só demora, que não era... Era o tempo de Deus, né, mas não era por nada. Que eu não ia engravidar só orando, que eu tinha que fazer alguma coisa e ir adiante. Depois. Quando foi em 2013, eu tava num momento assim que eu não conseguia ouvir ninguém falar pra mim que tava grávida. Se a pessoa falava pra mim assim, se a pessoa dizia pra mim que tava grávida, eu já começava a entrar em parafuso, eu ficava com uma raiva interna que eu não sei dizer. É irracional isso. E eu acho que se você tá assistindo aqui meu vídeo, talvez você entenda o que eu tô falando, porque era um misto de alegria pela pessoa estar grávida e também tristeza por eu não estar. E aquilo começou a ficar mais intensificado. Eu não conseguia lidar muito com aquilo. Eu começava a questionar Deus. E aí eu vi que a dor estava ficando muito grande. E eu resolvi procurar um especialista. E aí a gente foi numa clínica particular, que uma amiga minha já tinha feito fertilização lá. Bom, e nós fomos até a clínica da Santa Joana. Chegamos lá, conhecemos o doutor Eduardo, que foi um médico super parceiro pra gente de todo esse processo. E aí ele já levamos todos os exames que a gente já tinha, explicamos tudo o que tinha acontecido, todas as nossas dúvidas. E aí lá na clínica ele falou, olha, vamos fazer já alguns exames na hora. Então já me examinou na hora lá. E ele falou, olha, tem algumas coisas aqui que eu tô meio achando estranho e eu desconfio que você tem endometriose. Eu já tinha lido sobre o que era endometriose, eu já tinha cólicas muito fortes, cólica de passar mal, cólica de ter que ficar deitada com bolsa de água quente em cima, de suar frio, de vomitar, de tomar vários remédios e não solucionar. Mas como eu sempre tive isso, eu achava que era normal. E aí na hora que e eu já tinha lido sobre endometriose, mas eu falava assim, não, deve ser uma coisa muito além do que eu tô sentindo. Enfim. E aí ele pediu um monte de exames, inclusive o histerosalpingografia, que é um exame que é uma cânula que passa por dentro do catéter, acho que é isso, que passa por dentro das trompas. E eu já tinha lido que doía demais. E eu tinha muito medo de fazer esse exame. Mas aí eu já estava sem saída, né? Ou eu ia fazer os exames, ou eu ia continuar sofrendo. Era muito bom. E aí eu resolvi... Bom, fui fazer o exame.
No momento do exame, eu não conseguia, a médica passou mais de 1 hora e não conseguiu concluir o exame. Eu senti muita dor, e eu já vou explicar por quê. E eu não sabia, enfim, tá de lá achando horrível, né? Nunca mais quero fazer esse exame, etc. E fui fazer outros, fui fazer um ultrassom, o transvaginal com preparo, que também era numa clínica particular, que o convênio não cobria, fiz antimuleriano, fiz uma penca de exame, o Rafa fez 2 ou 3, sabe? Fez de sangue, fez um espermograma, o homem se dá bem nessa hora, porque ele faz muito menos exames do que a gente, e os exames são menos invasivos. E aí, quando eu fui fazer o transvaginal, a doutora, que na clínica Chamier, que eu fiz, eu lembro que a doutora falou assim, olha, você tem endometriose, já tô vendo aqui, tem vários pontos, vários focos, por isso que o seu exame tá doendo, realmente foi muito dolorido fazer o exame. E aí eu quero fazer uma observação aqui, porque além de todas as dores que eu já sentia durante a menstruação, eu também tinha dor na relação, dependendo da posição que a gente fazia, dependendo da forma que a gente se relacionava. E eu também achava que era normal. E nunca levei isso adiante pra fazer. E no dia que eu fiz o transvaginal com preparo, ela me perguntou, você não sente dor na relação? Eu falei, sinto. Dependendo do jeito que eu faço, eu sinto. Ela falou assim, então é por isso. E aí nós levamos todos os exames pro Dr. Eduardo. E o dia que a gente chegou lá, ele ficou uns 10 minutos analisando todos os exames. E aí olhou pra gente e começou a falar. E aí eu lembro de tudo que ele falou, mas parece que era uma coisa muito distante, sabe? Quando vem uma névoa. E eu sei que ele falou assim, olha, você tem endometriose, que ela afetou a sua trompa e as suas 2 trompas. Uma trompa, ela tá unificada com a parede do seu útero. Então, ou seja, a parede do seu útero, a trompa e a parede do seu abdômen é uma coisa só. Você já perdeu essa trompa. E a outra trompa, ela tá muito inchada aqui, então provavelmente ela também não é mais viável. Tem um endometrioma em um dos ovários. Tem um pólipo dentro do seu útero que a gente tem que abrir para ver o que é. Se é um pólipo, se é benigno, se é maligno, se tem alguma coisa que prejudicaria levar a uma gravidez. O seu antimuleriano tá baixo. Então você tá numa pré-menopausa, não tem uma qualidade de óvulos. Isso significa que você não pode ter uma qualidade de óvulos que seria o ideal para poder engravidar. Tinha algumas deficiências de vitamina D e algumas deficiências de hormônio. E resumindo, você só pode engravidar se for através de uma fertilização in vitro. E eu ouvi tudo aquilo, pra mim ficou um negócio, uma névoa, assim, sabe? Parecia que não estava acontecendo comigo, porque eu sabia que eu tinha um problema. Mas ouvir algo tão definitivo e raciocinar e digerir, sabe? Que das trompas, que era inviável, tal, foi surreal aquele momento. O Dr. Eduardo recomendou que a gente fizesse uma laparoscopia para poder retirar as trompas, porque existia o risco de eu ter ainda uma gravidez tubária ou de parar em algum lugar ali que não deveria, e o ideal era dar uma limpada no meu corpo antes de fazer uma fertilização in vitro. Eu não tinha mesmo condição financeira de fazer uma fertilização naquele momento. Bom, enfim, a gente saiu daquela sala arrasados. Só que eu saí num estado de choque que parecia que aquilo não tinha acontecido comigo. Na época, era a época do lançamento do McDonald's do Mini Bits, que eram umas bolinhas de frango que você comprava em caixinha. E aí eu saí, olhei pra cara do Rafa, ele tava visivelmente transtornado também, ele tava chorando, e ele virou pra mim e falou assim, ei, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Eu falei, eu não sei, a única coisa que eu quero agora é comer um Mini Bits do McDonald's. Só falava isso, eu quero McDonald's, totalmente transtornada. Bom, enfim, ele comprou o McDonald's pra mim, eu fui pra casa, e aí eu dormi, isso era uma quarta-feira, eu cheguei em casa umas 7 horas da noite, dormi das 7 até as 6 horas do outro dia, não falei com ninguém, e fui trabalhar, e chegava em casa eu só dormia, depois do trabalho eu só dormia de novo, parecia um zumbi, sabe, nesse momento. E quando foi na sexta-feira eu liguei pra contar pra minha mãe, e aí na hora que eu abri a boca pra dizer o que tinha acontecido, foi a hora que caiu minha ficha. Aí sim, aí eu comecei a chorar da sexta até domingo.
E chorei todo esse período, porque o que eu tinha entendido... como é que eu posso dizer? Chorando porque eu tinha compreendido o que tinha acontecido comigo e como era definitivo tudo aquilo. No final de 2013, a gente decidiu fazer a laparoscopia. E eu lembro que não foi o doutor Eduardo que fez, foi o médico do convênio que fez. E eu lembro que o médico do convênio falou assim, olha, a gente vai abrir para a laparoscopia, a gente vai ver a situação. E corre o risco de você perder o útero também, dependendo do que seja. Dependendo pelo tempo também que eu tinha deixado, né? Para fazer tipo, do tempo que o doutor Eduardo tinha falado pra mim até o tempo que eu fui fazer o exame, tinha se passado muitos meses. E a endometriose, ela não para, né? A cada menstruação, ela vai piorando a situação, ela vai inflamando mais, ela vai deteriorando mais o corpo. E eu lembro que eu fui muito ansiosa e muito esperançosa de ficar pelo menos uma das trompas, né? Porque se eu ficasse pelo menos uma das trompas, eu não precisaria fazer fertilização in vitro. Eu não queria fazer fertilização, eu queria engravidar naturalmente, eu queria que Deus operasse na minha vida naturalmente, sabe? Eu queria engravidar, eu não queria engravidar, eu queria ter aquele momento de descobrir que estava grávida porque eu tô com enjoo e falar, ai meu Deus, será que é? E ir lá fazer assim, ai eu tô grávida, que legal, vou fazer uma surpresa pro Rafa, eu queria enfeitar a sala, eu queria fazer vídeo, eu queria contar pra família de uma forma diferente, eu não queria fazer fertilização in vitro. Então eu queria muito que não fosse necessário tirar ovários e trompas, e que ficasse pelo menos um de cada, era o meu desejo. Eu fiz a cirurgia, quando abriu eu tinha focos atrás do útero, eu tinha foco da bexiga, eu perdi realmente as 2 trompas, não foi possível ficar com elas, os ovários deu para preservar, que é bom, no útero não tinha nada maligno, o que também é ótimo. Mas eu perdi as trompas e aquilo só queria dizer que eu só podia engravidar através de fertilização in vitro. E uma coisa engraçada é que eu lembro que eu fiz a cirurgia no Hospital Santa Joana. Então quando eu fui sair, fiquei esperando no estacionamento o Rafa pegar o carro. E aí veio um guardinha e falou pra mim assim, escuta, e o bebê, tá com quem? E pra mim, já ter ido fazer a cirurgia no Hospital Santa Joana, apesar de ser um excelente hospital, já foi muito difícil porque eu sabia que era uma maternidade. Então eu tava ali para tirar a minha fertilidade, né? Que pra mim ainda era da minha cabeça ainda era difícil de assimilar, enquanto outras mães estavam tendo filhos. Bom, passou esse período, quando foi no final de 2014, eu decidi fazer a fertilização. Então a gente decidiu ir lá de cara, parcelar em 350 mil vezes a fertilização, os medicamentos. E o processo de fertilização, isso é legal falar aqui, é uma quantidade de hormônios muito grande. Então, não sei dizer se para todo mundo é assim, mas para mim foi da seguinte forma. Todos esses hormônios me deixaram com a flor da pele. Eu enchei muito. Pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer fertilização com 70 quilos, eu terminei com 78, quase 80 quilos. Durante a fertilização, você vai tomando hormônio para estimular os seus ovários a produzir mais folículos, que vão virar óvulos no futuro. E eu tive 14 viáveis na hora que retirou, no dia que vai fazer a retirada dele. E eu lembro que eu fiquei super feliz com isso, né? E aí o Rafa também já fez lá a parte dele, e eles fizeram a fertilização e me ligaram e falaram assim, olha, dos 14 ficaram 12. Então marcaram o dia da transferência e eu tava ótima, super feliz. E aí eu cheguei lá, no dia de fazer a transferência, eu e o Rafa tinha combinado o seguinte, que a gente não ia fazer várias fertilizações, que a gente ia tentar uma vez, se fosse da vontade de Deus, ia dar certo daquela vez. E aí, em parte, eu pensava assim, porque eu falava assim, não, vai dar certo da primeira vez. Deus, imagina, Deus vai me decepcionar. Vai dar certo a primeira vez e vai ser agora e eu não vou precisar fazer várias tentativas. Eu não tenho condições emocionais de fazer várias tentativas. E eu não tinha mesmo. Nenhuma condição emocional de fazer várias tentativas. E existe um papel que você assina para o que fazer com os óvulos que ficarem, ou os embriões que ficarem a partir dali. E eu assinei o papel doando todos. E aí o doutor Eduardo veio falar comigo e falou assim, mas por que você está fazendo isso? Eu falei assim, porque eu não vou fazer outras tentativas. Ele falou, mas você não sabe se vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Ele falou, se não der. Eu falei assim, se não der, eu não vou fazer. E ele ficou muito bravo comigo, porque ele falou, não, eu vou pedir para descartar aquele papel e você vai assinar outro. E você vai esperar para pensar depois que você tiver o resultado. E aí se passou, depois que você faz a transferência,
se passa mais ou menos de 12 a 14 dias. E eu tava muito esperançosa. Eu já conversava com a minha barriga, o Rafa já conversava com a minha barriga também. Eu já tava vendo coisas de bebê, não comprei nada. Aliás, eu tinha comprado coisas de higiene. Para eu trabalhar em farmácia, essas coisas eram muito fáceis. Eu tinha comprado coisas de higiene já e tava super achando que tinha dado certo. Quando foi mais ou menos no 19º dia, eu tava no meu quarto e o Espírito Santo falou comigo assim, olha, não vai dar certo. Se prepara, porque não vai dar certo. É muito, muito forte falar isso, né? E muito louco, principalmente para quem não acredita nessa experiência com Deus. E eu comecei a chorar ali no quarto, e aí o Rafa foi e perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, amor, não vai dar certo. Ele falou, calma, não dá, falta alguns dias. Eu falei, não vai. E aí eu comecei a pensar nos sintomas que deveria ter acontecido, que não tinha acontecido a nidação, que não tinha acontecido que eu tava com bastante, tava inchada, tava dolorida, tava com os hormônios, mas era tudo por conta dos remédios que eu tava tomando e não por conta da gravidez em si. E aí eu comecei a entrar num processo de ladeira abaixo, porque aí quando eu fui trabalhar no dia seguinte, fui trabalhar nos próximos dias, no dia anterior ao resultado, eu lembro que eu fui no Shopping Eldorado e lá eu já tava acabada, arrasada, eu tinha certeza que não tinha dado certo mesmo. E eu andei para aquele... Na sexta-feira eu fui fazer o exame, o beta-HCG, para saber o resultado. Saindo de lá eu tinha a opção de ir para casa esperar, mas eu falei, não, eu vou pro trabalho, era uma sexta-feira, e eu falei, vou ficar em casa sem pensar em nada, imagina, eu vou para lá. E aí uma coisa... Bom, eu passei o dia inteiro olhando no site do laboratório para ver se saía o resultado ou não, e não saía. E o pessoal falava assim, para com isso, vai embora para casa, vai ficar aqui pensando. Eu falava, não, eu quero ficar aqui, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí quando foi mais ou menos à tarde, eu tinha uma reunião que durava a tarde inteira. Era logo depois do almoço, durava a tarde inteira. Eu falei, quer saber, eu vou pra essa reunião. Aí eu paro de ficar olhando toda hora aqui no site. E vai passar o tempo e vou esquecer. E aí subi pra reunião, quando deu uma meia hora, mais ou menos, o Rafa me ligou e falou assim, você já viu o resultado? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, tá bom. Eu falei, por quê? Ele falou, não, nada. Você tá fazendo o quê? Eu falei, tô numa reunião. Ele falou, não, fica tranquila. Aí eu falei, não é normal ele me ligar pra perguntar se eu já vi o resultado. E aí eu entrei no site. E aí na hora que eu entrei no site, eu vi que tinha dado negativo. Tinha dado resultado muito baixo, que significava que eu nem tinha chegado a ficar grávida. E aí eu falei assim, tá tudo bem, né? Qual o problema? Tá tudo bem. Não vou ter nenhum problema de eu não ter engravidado. Bom, eu fui embora e o pessoal insistiu pra mim poder esperar o Rafa, pra chamar um táxi. Eu não queria esperar nada, eu só queria ir embora, eu só queria sair dali, eu só queria ficar sozinha de qualquer forma. Eu não conseguia raciocinar muito bem, sabe? Eu queria ir pra minha casa. A única coisa que eu pensava, eu quero ir pra minha casa, eu quero estar na minha cama, eu quero ir embora daqui. E aí eu lembro dentro do ônibus eu chorando compulsivamente, uma pessoa me viu e falou, olha, calma, vai dar tudo certo. E eu queria explicar pra aquela pessoa que não tinha como dar certo naquele momento. Não era pra dar certo, mas eu também não queria ser consolada. E é engraçado hoje falando, mas coitada dessa pessoa, né, que tentou me consolar e, enfim. Ligaram pro Rafa avisando o que tinha acontecido. O Rafa saiu do trabalho dele, né, porque ele trabalhava em Suzano. Então ele saiu de lá também, sabe Deus como, né, dirigindo rápido pra caramba, eu acredito, pra me encontrar. E eu chegando em casa, eu lembro que eu entrei no chuveiro de roupa mesmo, que eu queria tirar aquela dor de mim, sabe? Eu queria tirar aquele negócio que me tava incrustado, aqueles remédios, eu sentia o cheiro dos remédios, eu cheirava aqueles remédios todos que eu tava tomando. O meu corpo tinha mudado muito por causa dos hormônios, de 70 para quase 80 quilos, vocês imaginam como a cara que eu tava. E era um negócio assim, que era uma dor que era difícil de tirar. E eu lembro que o Rafa chegou e me encontrou nesse estado, e a gente chorou muito, e choramos o final de semana inteiro. Pra vocês terem uma ideia, no domingo eu ia ser mesária, e eu não consegui ir pra trabalhar, porque eu tava no estado que eu não conseguia levantar da cama. Eu chorava o tempo todo, eu não conseguia assimilar aquilo. Quando foi na segunda-feira, eu olhei e levantei, aliás, não levantei, né, porque eu não tava dormindo bem aqueles dias. Eu falei, bom, eu preciso tocar minha vida.
eu preciso ir trabalhar, eu não posso continuar parada aqui, já não fui ontem, eu preciso tocar minha vida. E fui trabalhar. E quando eu cheguei no trabalho, a pessoa falou, nossa, a gente achava que você não viria por conta de tudo isso, a gente achou que você ia pedir alguns dias, e eu falei, não, eu preciso estar aqui. E uma coisa importante de se falar, eu recebi muito carinho nesse período, de todo mundo que trabalhava comigo. Foi uma compreensão muito grande. Eu tava entrando num momento muito escuro da minha vida, e foi muito bom ter esse apoio de todo mundo ali. Por isso que eu digo que foi muito bom ter compartilhado com as pessoas que eu fiz a fertilização, porque senão as pessoas não entenderiam o que eu estava passando. Então, me ajudou bastante o apoio que eu tive da equipe que trabalhava comigo. Só que, mesmo com todo esse apoio, a partir dali eu entrei num processo mais escuro de todo o período de tentante. Ali chegou um momento que eu não conseguia ver criança na minha frente. Eu não conseguia ver meus sobrinhos, eu não conseguia ver... não conseguia lidar com ninguém que estava grávida naquele momento. A minha cunhada estava grávida nesse momento. E eu sempre fui muito babona dos meus sobrinhos. Mas eu não consegui falar com ela, não conseguia estar perto dela. Eu sentia uma sensação ruim quando eu via que ela estava grávida e eu não. Era uma coisa indescritível, sabe? É surreal. E era uma dor que eu sabia que eu achava que eu não tinha direito de sentir, mas ao mesmo tempo eu falava assim, eu não posso me punir brigando comigo por causa disso e me obrigar a estar perto dela, obrigar a estar perto de outras pessoas que estão grávidas, sendo que eu tô sentindo tanto essa dor. Eu não conseguia ficar feliz, eu não conseguia curtir uma criança perto de mim. E aí sim, a ladeira chegou no fundo do poço, sabe? Porque chegou um ponto que a gente sempre foi muito família e a gente gostava muito de passar Natal e Ano Novo com a nossa família. E quando foi no Natal, eu virei pro Rafa e falei assim, olha, eu não vou suportar ver ninguém da nossa família, porque todo mundo tem criança aqui. Então ou a gente vai pra um lugar, só eu, você e a Suri, que era a nossa cachorra na época, que só era ela, e vai ficar longe de todo mundo. E a gente foi... E foi o pior Natal das nossas vidas. Não por causa do lugar, mas foi porque eu tava vivendo luto. E um luto muito grande. E o pior momento disso tudo pra mim foi porque eu afastei Deus de mim. Eu cheguei num momento ali que eu falei assim, bom, eu não consegui ter filhos porque Deus não quis. O médico faz todo o processo até colocar dentro de mim. Se ele colocou dentro de mim e o Deus não soprou a vida, é porque ele não quis. Então é culpa de Deus. E eu tô falando isso pra vocês agora, calma, mas pra mim foi uma quebra na minha vida ali, porque desde que eu nasci, eu me lembro que todas as minhas dificuldades, tudo que eu sofri, eu sempre tinha Deus do meu lado. E sempre tive o apoio dele, e sempre passei tudo junto com Deus. Até mesmo quando eu não queria, era junto com Deus. E naquele momento eu falei pra Deus assim, olha, sai de perto de mim, porque a culpa é sua. É você que não me deu, é você que não quer me dar. E eu me afastei totalmente. Eu me afastei de Deus e eu não tinha a quem recorrer pra poder me confortar naquele momento. Porque pra mim a culpa era dele. Mas assim, aí eu lembro que chegou o mês de abril, e eu acabei indo numa Santa Ceia na nossa igreja, porque era um horário diferente, e era um pastor de fora, e meu marido insistiu muito. E aquele dia Deus falou muito comigo, mesmo não estando aberta, mesmo eu não querendo. Deus teve misericórdia comigo, mesmo culpando ele por tudo isso, ele falou comigo e falou de várias formas, e ele falou pra mim assim, escuta, você só me ama se eu fizer o que você pede, se você for mãe, e tudo que eu já fiz por você, quem sou eu na sua vida? Eu sou o Deus que dá, e só sou bom se eu dou pra você? E Deus trabalhou no meu coração de uma forma ali, e Ele resolveu dentro de mim questões que eu tinha que resolver antes de ser mãe. E aí eu cheguei num momento que eu falei assim, não, eu amo o Senhor independente se eu for mãe ou não for. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu não consigo mais andar daqui pra frente. Eu não conseguia mais andar de lá pra frente. E eu me reconciliei com Deus e foi como se tirasse um peso muito grande do meu coração. Não foi exatamente naquele momento que eu já saí de lá curada, foi um processo, mas eu deixei Deus trabalhar dentro de mim. Eu deixei Deus fazer aquele processo junto comigo. E aí eu lembro que
eu falei pra Deus assim, olha, eu ainda quero ser mãe. Eu não vou mentir pra você que eu quero ser mãe. Mas a partir desse momento, eu não vou mover uma palha pra fazer isso. Então, se for da sua vontade, o Senhor vai preparar tudo. Eu não sei como vai ser, eu não sei se o Senhor vai se eu vou engravidar naturalmente, eu não sei se eu vou ter que fazer outra fertilização in vitro, eu não tinha dinheiro pra fazer outra fertilização in vitro naquele momento. Eu já tava pagando a outra que eu tinha do negativo. Então, tá nas suas mãos e eu confio em você. E aí passou algum tempo, a mãe da minha filhada me ligou e falou assim, Kátia, eu tava olhando aqui, existem alguns casos de mães de mulheres com uma história parecida com a sua, que entraram com uma ação contra a justiça e conseguiram que o convênio pagasse a fertilização. E eu quero fazer esse processo pra você. E aí eu falei, não, imagina. Eu falei, não, será que vai dar certo no meu caso? Eu não queria mais uma esperança negativa. Ela falou assim, não, vai dar certo sim. Eu falei, eu vou fazer. E aí ela ficou em cima de mim e ela praticamente me empurrava, me obrigava a enviar os documentos para ela, exames, etc, enviar tudo que era necessário para ela. E quando eu vi, ela já tinha dado entrada no processo, e aí um dia ela me liga e falou assim, ó, você ganhou a liminar, você pode fazer a fertilização. O convênio vai cobrir e eles vão te dar todas as medicações. Para vocês terem uma ideia, só de medicação eu ia gastar uns 12 mil reais. Eu falei, você tá brincando comigo? Ela falou, não. E aí, gente, foi tão surreal assim, porque eu realmente não movi uma palha para fazer esse tratamento. Ela foi atrás de tudo, ela me ajudou em tudo. Deus, né, através dela, operou em tudo isso. E aí eu liguei pro doutor Eduardo e falei assim, bom, a clínica não vai aceitar. E ele falou assim, não, pode vir. Como assim? A gente ajuda você. E a clínica me ajudou em vários detalhes, com o jurídico, várias coisas, várias burocracias. E quando eu vi, eu tava começando a fazer a próxima fertilização. E essa fertilização foi tão leve, foi tão diferente da primeira, que eu ia fazer sofrida. Eu senti ainda os desconfortos, mas eu lidava melhor com esse desconforto. Eu cuidei melhor da minha alimentação. Eu já sabia que eu tinha que cuidar melhor, então para poder resolver os inchaços. Eu cuidei melhor de mim. Eu curti mais o momento. E eu tava mais preparada. Quando foi no 9º dia, eu resolvi fazer um teste de gravidez em casa e já vi ali uma listrinha bem fraquinha. E foi o meu... E eu falei assim, não, Deus é fiel. Dessa vez eu consegui. E essa calma que Deus tá me dando é justamente por esse motivo. Bom, no dia do exame, eu resolvi ficar em casa, esperar o resultado em casa. O Rafa foi trabalhar, eu falei, vou ficar aqui, porque se der alguma coisa que for negativo, eu não vou passar a vergonha que eu passei no trabalho da última vez e não vou precisar preocupar as pessoas da mesma forma que eu preocupei da outra vez. E aí veio o meu positivo. E um positivo tranquilo, gente. Eu lembro que o resultado deu bem alto, deu 550 e pouco, o meu beta-HCG. E eu liguei pro Rafa e foi uma emoção muito grande de poder ligar pra ele e falar, bom, a gente venceu. A gente venceu e dessa vez é um positivo. E eu tenho mesmo um bebê aqui dentro de mim. E Deus é fiel e maravilhoso. E ali eu realizei meu sonho. Eu vi que quando a gente coloca as coisas na mão de Deus e a gente deixa Deus agir no ponto dele, e a gente coloca Deus acima dos nossos sonhos, acima dos nossos desejos, as coisas se realizam. E foi um momento muito lindo. Eu liguei para várias pessoas me ligando também. E aquela vitória não foi só minha. Aquela vitória foi de muitas pessoas juntas ali comigo, que estavam torcendo pela gente, que estavam orando pela gente, ou que passavam, viviam aquilo. Meus colegas de trabalho também, mesmo as pessoas que choraram comigo da outra vez, também comemoraram. E ali eu tava grávida do Nicolas. E foi maravilhoso. E eu falo que Deus preparou isso pra mim de uma forma que me deixou preparada para tudo que a gente ia passar depois, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu sou mãe de prematuro. Então o Nicolas nasceu de prematuro. Eu não vou contar isso agora nesse vídeo. Já tem um vídeo que fala sobre isso aqui. Eu vou deixar agora no final para vocês, que conta a história do Nicolas. Mas tudo aquilo, tudo que eu passei antes, me fortaleceu para viver a gestação do Nicolas. E eu falo que minha vida se resume
há 2 versículos, né? Estéril, mãe de filhos. E tem um versículo também em Êxodo que fala, Êxodo não, em Gênesis que fala, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu vou deixar esse versículo aqui embaixo para vocês. Não existe. Sabe, quando